Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade da vida estar aqui nesta manhã para compartilhar consigo mais uma porção da palavra, a palavra do Senhor. Este devocional Pequeno Almoço com Deus, ele tem sido um instrumento pelo qual nós podemos anunciar Jesus para a sua vida, a solução para a sua história. E nesta manhã especial, eu quero compartilhar uma palavra baseada na primeira epístola que escreve João, o apóstolo chamado Apóstolo do Amor, no capítulo 2 e o versículo 25. Eu quero falar da vida eterna. Vida eterna, e quero dizer, vida eterna é uma promessa desafiadora. A Bíblia diz, e esta é a promessa que Ele nos fez, Ele mesmo. O texto bíblico faz questão de dizer, Ele mesmo fez a vida eterna. Quando nós olhamos para a vida eterna, e eu agora compartilho que é uma promessa desafiadora, acontece que na Bíblia, enfaticamente, está aproximadamente 8.000 promessas. Mas nenhuma promessa para o tempo presente é tão grande, tão magnífica, enche tantos olhos quanto a vida eterna. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, aquilo que o apóstolo Paulo cita na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que nós nascemos do pecado, esta expressão, ela parece contradizer a palavra vida eterna. Quando nós olhamos para o primeiro desafio da promessa, que acontece no Jardim do Éden, capítulo 3 do livro de Gênesis, a Bíblia chama de queda. O homem peca, o homem falha, e como pecador agora, ele está desprovido da glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele cita a carta aos Romanos, no capítulo de número 3 e o versículo de número 23, ele usa a expressão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta expressão está dizendo, olha, de fato o homem caiu, de fato o homem fracassou. E quando nós olhamos para o capítulo 3 do livro de Gênesis, o homem agora desfruta de um sentimento outrora desconhecido, o medo. Eles esconderam, entre aspas, porque ele esconder de Deus é impossível, mas eles tentam fugir de Deus, porque agora aquele momento, o momento da queda, significava que a vida eterna estava em risco. Significava que o relacionamento perpétuo com Deus estava agora fragmentado ao caminho de uma bancarrota espiritual. E quando eles estão agora no capítulo 3 do livro de Gênesis, o versículo 10, agora tomado pelo sentimento de culpa, eles agora começam a conviver escondidos de Deus. Mas a Bíblia diz que a expulsão deles do Jardim do Éden, capítulo 3 do livro de Gênesis, e versículo 23, não foi simplesmente um ato de expulsar. É porque esse desafio da vida eterna era necessário para que ele acontecesse, que o homem fosse restaurado. É por isso que eu disse, a vida eterna é uma promessa desafiadora. O homem cai, o homem começa a viver o sentimento do medo. O homem agora sente pela primeira vez o sentimento de culpa que acompanha muitas pessoas pela vida toda. E agora perde a comunhão com Deus. E com relação a isso, a Bíblia revela que essa queda, ela produz a perda da vida eterna. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22, o homem é afastado da presença de Deus. Mas para que Satanás, o adversário da minha e da sua alma, o adversário que não quer que você tenha a vida eterna, não quer que eu tenha a vida eterna, ele canta a vitória. Estou inventando aqui um texto só para você compreender a grandeza da revelação. E no texto do capítulo 3 do livro de Gênesis, o versículo 15, a Bíblia revela a providência de Deus. Porque a promessa da vida eterna, de fato, ela é desafiadora. Mas Deus, o nosso Deus, Ele não desiste de lhe conceder a vida eterna. Então, quando olhamos para esta promessa de Gênesis, no capítulo 3, e o versículo 15, em que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Aquele momento que esta palavra é verbalizada por Deus,
a Bíblia revela, nas entrelinhas deste texto sagrado, que agora o plano de Deus tinha sequência. Por isso que eu afirmo que a vida eterna é uma promessa desafiadora. Quando olhamos para a palavra do Senhor, nós começamos a perceber que o Senhor, através do sacrifício, quando Ele veio, tabernaculou entre nós. Ele não era um Deus, artigo indefinido, não. A Bíblia diz que Ele era Deus, Jesus Cristo homem, Jesus Cristo Deus. Essa expressão da palavra mostra que Ele absorveu 100% da natureza humana, sem perder os 100% da natureza divina. Como pode ser isso? Isso que é grande aos olhos dos homens. É porque Deus não deixa de ser Deus quando Ele tabernaculou entre nós. É por isso que existe uma frase muito especial no Brasil: você pode até viver sem Deus. Lógico que essa frase é uma força de expressão, ninguém vive sem Deus, mas será terrível morrer sem Deus. Sabe por quê? É porque aquela condenação que eu me referi, carta aos Romanos capítulo 3, versículo 23, explica que todos foram destituídos, perderam a glória de Deus. E aquela expressão de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte. O que Adão tinha que receber era a morte eterna. Mas quando o Senhor, que não perde para o diabo nem no dicionário, Ele não perde para o diabo em lugar nenhum, Deus vem antes do diabo até no dicionário, para mostrar que Ele é todo poderoso, para mostrar que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. Ele instituiu na nossa vida a graça. A graça é o favor imerecido de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está mostrando sobre esta promessa de vida eterna, só é possível quando somos transportados do império das trevas, império da prostituição, do vício, da bebida, da mentira, do engodo, da malícia, da maldade, da idolatria, e somos transportados, Colossenses capítulo 1, versículo 13, para o reino do Filho do seu amor. Nós podemos desfrutar da graça. A graça não é um barateamento da lei de Deus, não. A graça é um favor imerecido em que Jesus paga o preço por nós. Por que eu faço questão de frisar a expressão Ele paga o preço por nós? É por isso que o apóstolo Paulo, ele interpreta para mim e para você, logicamente usado pelo Espírito de Deus, aquilo que verbalizou, aquilo que inseriu na carta aos Efésios, no capítulo de número 2 e o versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós olhamos para a promessa da vida eterna, somente um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso como o nosso, poderia fazer e cumprir. Não é só fazer a promessa, Ele é poderoso para cumprir. E quando nós abraçamos isso, quando nós decidimos isto, nós então desfrutamos da vida eterna. Para ter a vida eterna, é preciso aceitar Jesus como Salvador. Não há outro caminho, não há outro meio pelo qual o homem pode ser salvo. Para ter a vida eterna, por isso que eu digo que a promessa é desafiadora. Existem pessoas que para desfrutar da vida eterna, ele vai ter que abrir mão da sua família. Ai, pastor, eu não aguento pensar isso. Para poder desfrutar a vida eterna, muitos terão que abrir mão dos seus vícios particulares. Pessoas que têm vício. Muitos, para obter a vida eterna, ele vai ter que quebrar toda a sua ideologia religiosa. Existem algumas frases, alguns jargões populares: eu nasci em tal religião, vou morrer aqui. Não, a nossa vida, ela não termina quando a gente morre aqui. Por isso que quando o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, ele diz, versão revista e atualizada da Bíblia, ele colocou a eternidade no coração do homem. Alguém pode pensar: por que Deus não perdoou Adão no jardim e deixasse ele viver por ali? É porque precisava ser restaurado. Existem pessoas, nos dias odiernos, que por ter um status financeiro um pouco acima da média, por ter talvez uma casa melhor do que a média, um carro melhor do que a média, um salário melhor do que a média, ele começa a imaginar que a sua vida se resume a isto. Mas nem se esperasse só em Jesus nesta vida seria suficiente para herdar a vida eterna. O apóstolo Paulo explica na primeira carta aos Coríntios,
no capítulo de número 15 e o versículo de número 19. Se nós esperarmos em Jesus apenas nesta vida, com frase como pare de sofrer, com frase como compre a tua bênção, o céu é compro com dinheiro, ele diz, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis entre os homens. Esta expressão da palavra, ela mostra que no mundo nós temos aflição, mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra diz que muitas são as aflições do justo. Salmo de número 35, 34, versículo 19, ele explica, mas o Senhor o livra de todas. Qual é o segredo da vida eterna? É estar ligado na vida. A vida é Jesus. É por isso que Jesus sabiamente fala, e João revela, de uma forma metafórica, só para nós compreendermos. João, capítulo 15, versículo 5. Ele diz, se vós estiverdes em mim, na videira, e as minhas palavras estiverem em vós, você já tem a vida eterna. Eu estou parafraseando o texto, só para você compreender. Precisa estar ligado em Jesus. Toda religião pode ser boa, pode melhorar o teu comportamento, mas se ela não estiver ligada em Jesus, quando eu digo ligado, não é falar de Jesus, não é contar a história de Jesus, é obedecer a palavra de Jesus. Ele diz, o segredo de quem me ama é obedecer a minha palavra. E por isso que nesta manhã, se você aceita o desafio de ter a vida eterna, eu te convido, obedeça a palavra do Senhor. Faça agora uma decisão por Jesus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Pai não leva filhos para a vida eterna. Filhos não levam pais para a vida eterna. Mas a vida eterna, o homem entra só, porque só o Senhor pode conduzi-lo à vida eterna. Para que isso aconteça na tua vida, e você pare de ter medo da morte, pare de imaginar que a morte para você é algo muito terrível, você vai ter a esperança. Se os meus olhos fecharem aqui, eles abrirão na eternidade, e eu terei a segurança de ter a vida eterna. Qual que é a garantia? A garantia é que Jesus já ressuscitou para que nós tivéssemos a vida eterna. Não tem salvação além de Jesus. Por isso, nesta manhã eu te convido a uma decisão ousada. Entregar a sua vida a Jesus. E Ele mudará, não a sua vida financeira, isso aí é muito fácil para Jesus, mas Ele mudará o teu coração, Ele mudará o teu destino, Ele mudará para onde você está condicionado a ir. A Bíblia diz que aquele filho da desobediência resta uma expectativa horrível de juízo, mas para nós que cremos no nome do Senhor, há um repouso. Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 9. Se você acredita que a promessa da vida eterna é para você e quer abraçar esta promessa nesta manhã, eu quero te ajudar em oração. Enquanto eu oro, você confessa os teus pecados ao Senhor, peça perdão e Ele mudará a tua história. Quando eu digo história, não é só aqui, Ele mudará a tua eternidade. Deus santo e maravilhoso, nesta manhã que compartilhamos a tua palavra, esta palavra que é viva, que é eficaz, essa pessoa que nos assiste nesta manhã e já buscou o caminho em todas as religiões, ou quase todas, e não encontrou a saída, mas a tua palavra diz que o Senhor é a solução. João revela aquilo que o Senhor diz, capítulo 14, versículo 6, o Senhor dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E esta vida não é uma vida comum, é uma vida eterna. Por isso, Deus, eu peço por essa pessoa que está nos assistindo nesta manhã, que tenha a oportunidade de ter a vida eterna. Para isso, dê a ela coragem, dê a ela convicção de tomar essa tão importante decisão. Eu te aguardo no céu, em nome de Jesus.